Continuamos hoje com as alahot de tzitzit. A gente está tratando sobre a brachá do tzitzit. Nas duas últimas alahot, nós vimos o que tem que fazer para se preparar para fazer a brachá do tzitzit, seja verificar os fios, para ver se não tem nada rasgado, nenhum problema, e também como a pessoa tem que estar pronta para fazer a brachá e colocar isso diretamente na cabeça. Hoje a gente vai ver sobre o horário específico de fazer a brachá do tzitzit e o que acontece se, por exemplo, o talit da pessoa caiu e você vai pôr de novo, se faz brachá ou não. Fala que tudo Shulchan na alahá tet. A brachá do tzitzit, a mitzvah do tzitzit, na realidade, ela é somente de dia e não de noite. O passuco diz, uritem oto. O tzitzit tem que ser posto, tem que ser vestido no momento em que é um momento em que a pessoa consegue ver. Ou seja, durante o dia, mesmo que à noite tenha eletricidade, tem luz, mas a visão mesmo é mais forte durante o dia. Por isso, o mitzvah de tzitzit é somente de dia e somente nesse momento se faz brachá. O momento específico para fazer a brachá do tzitzit, o momento ideal, é um momento chamado shiakid ben tchelet lelavan, o momento em que a pessoa consegue diferenciar entre a cor tchelet, que é um azul celeste, e o branco no próprio tzitzit, certo? Um dos fios do tzitzit, pela alahá, deveria ser feito com a cor de tchelet, é uma cor específica que vem de um lugar específico. Hoje em dia tem pessoas que usam, tem pessoas que não. Talvez depois a gente fale sobre isso um pouco mais. Mas a capacidade de ver só é considerado dia quando a pessoa consegue reconhecer a diferença entre essas duas cores do tzitzit, entre o tchelet e o lavan. A verdade é que o dia começa em Amud HaShachar, quando começa a clarear, um conceito que a gente já falou dele algumas vezes. Porém, com relação ao tzitzit, o ideal é que a pessoa faça brachá somente depois desse momento, quando é possível diferenciar entre o tchelet e o lavan, é um pouquinho depois de clarear. Quando tem uma luminosidade lá no horizonte, é um momento que começou a clarear, mas você ainda não consegue ver direito, ou tem que esperar ainda alguns minutos para ser o horário ideal para fazer a mitzvah de tzitzit. Esse horário também válido para o tefilin. Por isso, nos calendários, no Luach do ano, quem quiser ver os horários, aparece lá o horário de colocar tzitzit e tefilin. Porém, se a pessoa colocou o tzitzit e fez brachá antes disso, a brachá é válida, não tem que fazer brachá de novo, mas o ideal é fazer, como fala o Kitush Hanar agora, vim lavash talit katan beod laila. Se a pessoa vestiu o talit ou o tzitzit antes desse horário, velo berachá lav e não fez brachá, ou shelvashó ou caso a pessoa tenha colocado o tzitzit, mas ele colocou de manhã cedo antes de Netilat Yadayim, por exemplo, que ele não pode fazer a brachá, se ele não pode fazer a brachá no tzitzit, vamos diferenciar aqui na linguagem do Kitush Haneruch, ele chama o tzitzit de talit katan, vamos usar a linguagem que a gente está acostumado com tzitzit e talit. Se na hora que a pessoa colocou o tzitzit ele não tinha como fazer a brachá, ou porque era no meio da noite, era muito cedo antes do horário, ou porque ele colocou antes de fazer nesse time, ele não tinha como fazer brachá naquele momento, ele vai fazer o seguinte, ele não vai poder fazer brachá sobre o próprio tzitzit, porque ele já está usando. Quando ele chegar na tefilá e colocar o talit, ele, na hora de fazer a brachá do talit, ele vai pensar também que essa brachá está valendo para o tzitzit, porque, embora temos brachot diferentes, brachot de mitzvat tzitzit, feita para o tzitzit, e leitatef betzitzit, que vale para o talit, mesmo que as brachot são diferentes, a ideia da brachá é a mesma, por isso uma brachá serve para o outro. Assim, quando a pessoa colocar o talit na hora da tefilá, ele pensa que essa brachá também é válida para o tzitzit que ele está usando. De novo, recapitulando algo que a gente já viu, a brachá do tzitzit só pode ser feita se ele tiver um tamanho mínimo, e mesmo assim, muitas pessoas costumam nunca fazer brachá para o tzitzit, e sim esperar o talit que a pessoa vai colocar depois para fazer brachá sobre ele. Crianças pequenas que não colocam talit depois, ou ashkenazim que só colocam talit depois de casar, aqui realmente ele vai ter que analisar a situação, ver se ele tem um tzitzit que é do tamanho específico que dá para fazer a brachá ou não. O mishein lo talit gadol, alguém que não tem talit gadol, alguém que não vai usar talit depois, ou porque ele não tem, ou de acordo com o costume dele ele não usa. Se ele vai colocar o tzitzit no momento em que já é dia, já está no horário, e ele fez Netilat Yadayim ultimamente, ele pode fazer brachá, yevarech alav al mitzvat tzitzit. Ele faz a brachá de al mitzvat tzitzit, essa é a brachá específica do tzitzit.
De novo, se tem o tamanho mínimo. Vim lovsho ksheino yachol levarech alav. Se a pessoa colocou o tzitzit quando ele não pode fazer a brachá, azay achar kach sheu yom viadav nekiot, yikach et tzitzit viadav veivarech al mitzvah tzitzit. Então, o que ele faz? Se ele vai colocar talit depois, então a gente já falou que ele faz a brachá do talit e pensa que essa brachá também vai valer para o tzitzit. Porém, se ele não vai colocar o talit depois, então, mais tarde, quando chegar o dia ou quando ele estiver feito no entrada Daim, ele pega os tzitziot na mão, mexe neles e faz a brachá de mitzvah tzitzit. Vem mexendo betalit katan, quem dormiu com tzitzit, certo? Assim o Rav Ovadia atrás no Yalkut Yosef, que esse é o nosso costume, que a pessoa deve dormir também de tzitzit. Lo yivarech alav achar kach klal. Aí a pessoa já não pode fazer a brachá, porque você só pode fazer brachá sobre algo novo, mas se você usou o tzitzit durante a noite inteira, de manhã é o mesmo tzitzit, você não pode fazer a brachá. Mas quando você fizer brachá para o talit, posteriormente, pensa também no tzitzit que você usou durante a noite. הלכה י' הפושט טליתו ודתו לחזור ללבשו מיד, אפילו הלך לבית הכיסא, כשחוזר ולבשו לא יברך עליו, כיוון שמצד הדין מותר ללכת בו לבית הכיסא, לכן לא אבי הפסק. Alguém que está usando o talit e ele fez a brachá do talit na hora que ele colocou e agora ele precisa tirar o talit por algum motivo, ou porque ele vai no banheiro, ou porque ele precisa correr para algum lugar, mas ele pretende tirar o talit por um tempo específico, por um tempo curto, ele pretende vestir novamente o talit em breve, ele não vai fazer brachá de novo quando voltar a colocar. Então, se a pessoa foi no banheiro no meio da tefilá, por exemplo, ele vai no banheiro, sai, faz Netilat Yadayim e coloca o talit sem brachá. Isso se ele pretende ficar um tempo curto sem usar o talit. O Rav Ovadia escreve em torno de meia hora, Shulchan Aruch Harav escreve em torno de 2-3 horas. Diferente do tefilin. Tefilin, toda vez que você tira o tefilin e coloca de novo, tem que fazer novamente a brachá. אבל אם הייתה דעתו שלא ללבשו מיד, ונמלח וחזר לבשו, צריך לברך עליו. Porém, se a pessoa tirou o talit sem intenção de colocar de novo, pensou, eu vou tirar, amanhã de manhã eu coloco. E aí decidiu colocar de novo, já que ele se desconcentrou, digamos assim, ele se desconectou da mitzvah, quando ele coloca o talit novamente, ele tem que fazer a brachá. ואם נפל טליתו ממנו שלא במתכוון, אם מקצתו נשאר על גופו, אף על פי שרובו נפל, כיוון שנשאר עליו מקצת מן המצווה, אינו צריך לחזור ולברך כשמתקנו עליו. אבל אם לא נשאר כלום על גופו, אף על פי שאחזו בידו, כיוון דלא נשאר ממצא על גופו, דאין המצווה לאחוז את הטלית בידו, אלא להתעטף בו גופו, לכן צריך לברך כשחוזר ולובשו. O que acontece se durante a tefilá o talit da pessoa caiu? A priori a gente viu que se a pessoa tirou o talit com a intenção de colocar de novo em breve, ele não faz brachá. Porém, o que acontece se a pessoa estava no meio da tefilá e o talit caiu sem que a pessoa pensasse? O fato de o talit ter caído, não intencionalmente, faz com que a mitzvah que a pessoa estava cumprindo seja cortada, seja parada. Então, se ele vai colocar o talit de novo, ele tem que fazer brachá, assim escreve o Kitzur Shulchan Aruch, e assim aparece no próprio Shulchan Aruch. Porém, o Kitzur Shulchan Aruch já escreveu que só se caiu o talit inteiro. Mas se sobrou um pouquinho sobre o corpo da pessoa, ainda é considerado que ele está no meio da mitzvah e não faz brachá de novo. Mas se o talit caiu inteiro, mesmo que você está segurando ele na mão, já que não tem mitzvah de segurar o talit na mão, isso que ele está em volta da sua mão não é considerado mitzvah. Ele tem que ter sobrado um pouquinho no próprio corpo da pessoa. Às vezes um lado do talit, ou você conseguiu segurar ele antes de cair completamente, ele está em volta da cintura da pessoa, mas pelo menos um pouco dele tem que estar sobre o corpo da pessoa. Se ele caiu completamente, ou mesmo que a pessoa só segurou com a mão, tem que fazer brachá novamente ao colocar o talit. Essa é a opinião do Shulchan Aruch e do Kitzur Shulchan Aruch, assim costumam Ashkenazim. Porém, o Rav Ovadia Yosef escreve que já que existe uma machloket, se deve fazer brachá ou não nessa situação, não se faz brachá. Então, de acordo com o Rav Ovadia, assim costumam muitos faradim, mesmo que o talit caiu completamente, não se faz brachá novamente ao colocá-lo. ואם הראה לו כן בתפילתו, במקום שאינו רשאי להפסיק, לא יברך אז, אלא ימתין עד שיוכל לברך, ואוחז את הציצית בידו ומברך. Se no meio da tefilá, por exemplo, ele estava no meio da amidá, na qual a pessoa não pode fazer pausas, não pode conversar, não pode falar, ou no meio do Kriyat Shema, e aí o talit caiu, e ele colocou o talit de novo, mesmo a brachá do talit ele não pode fazer nessa situação. Por isso, nesse momento, ele vai colocar o talit para rezar com o talit, como se deve, e depois, quando ele chegar no momento em que ele pode falar, ele vai pegar o tzitziot e fazer a brachá, igual a gente viu no caso do tzitzit, que se a pessoa colocou no momento em que ele não pode fazer a brachá, quando ele colocar de novo depois, ele mexe no tzitziot e faz a brachá no momento em que ele puder.